Craig, uma pequena cidade do Alasca, com uma população pouco acima de 1.500 pessoas cordiais que não veem necessidade de trancar as portas de suas casas. Lá viviam os Waterman e pareciam ser mais uma família comum daquele lugar remoto. Eles eram uma família típica daquele local. Em um domingo de novembro, a tranquilidade desaba. Laurie Waterman estava sozinha em casa quando foi estrangulada, e depois, seu corpo foi abandonado em um carro em chamas, em um bosque. Rachelle Waterman, sua filha e seu marido Carl Waterman estavam fora de Craig, ele em uma viagem de negócios e a filha em um campeonato de vôlei. Seja bem-vindo ao canal Crimes em Minutos. Meu nome é Adam e hoje vamos acompanhar a história de Laurie Waterman. Ao final, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos, fazendo chegar a mais pessoas. No final de 2004, em Craig, os Waterman viveram um estilo de vida feliz. Eles tinham uma bela casa, empregos decentes e faziam o possível para serem membros contribuintes e comprometidos com a comunidade. Laurie trabalhava na educação de crianças especiais. O esposo, Carl, tinha uma imobiliária e fazia parte do conselho da escola local. Laurie e Carl, também conhecido como Doc, tiveram 2 filhos, Jeffrey, que estava na faculdade, e Rachel, que na época tinha 16 anos. Como a maioria das famílias, eles não concordavam em tudo, e a adolescência de Rachelle foi difícil para Laurie. Mas isso não é nada novo. A maioria dos pais e adolescentes discordam. Isso é algo que as famílias vivenciam e superam. Naquele momento, o grande desentendimento tinha a ver com o namorado de Rachelle, de 24 anos, o que o torna 8 anos mais velho que ela, Jason Arendt. Jason era zelador na escola em que Rachelle estudava, porém eles se conheceram através do ex-namorado de Rachelle, Brian Radell. Jason e Brian Radell eram melhores amigos. Irmãos de sangue era como eles se referiam um ao outro. Brian foi até citado por ter dito: "Tudo o que era meu era de Jason. Tudo o que era de Jason era meu. Se Jason alguma vez me pedisse alguma coisa, eu faria isso por ele." Foi um acordo absoluto. Após o término do relacionamento com Rachelle, Brian agiu como cupido de Rachelle e seu melhor amigo. O relacionamento entre Rachelle e Jason continuou, e por mais que seus pais fossem contra, eles não conseguiam impedir. O tempo passou e eles apenas tentaram manter a paz. Em 13 de novembro de 2004, um fim de semana em que Carl teve que sair da cidade a trabalho e Rachelle teve que ir para Anchorage para um torneio de vôlei, Laurie ficou sozinha em casa. Era um fim de semana lotado. Laurie fez voluntariado pela manhã, seguido de tarefas e depois um jantar na Câmara de Comércio de Craig. Então, no domingo, ela iria à igreja e se prepararia para que o resto da família voltasse para casa. Mas quando chegou o domingo, ela surpreendentemente não apareceu na igreja, o que não era típico dela. Então, por volta do meio-dia, quando Carl e Rachelle chegaram em casa, eles entraram em uma casa vazia, onde não apenas Laurie estava desaparecida, mas também a minivan. E claro, talvez ela tenha saído rapidamente para fazer alguma coisa, mas não deixou nenhum bilhete nem enviou nenhuma mensagem de texto ou mensagem. Mas só isso não foi muito alarmante. Talvez ela apenas tenha esquecido. Foi só quando Carl começou a perceber que alguma coisa na casa estava fora do lugar. Havia uma garrafa de vinho vazia na cozinha e Laurie mal bebia. A cama deles estava desfeita e a primeira coisa que Laurie fazia todas as manhãs era arrumar a cama sem falta. E ele encontrou a ponta do dedo de uma luva de látex no chão do seu quarto. Carl conversou com seus vizinhos e soube que Laurie deveria passar para visitá-los naquela manhã, mas ela não fez, e quando soube que ela não tinha ido à igreja, ele começou a se preocupar. Carl chamou a polícia e ele e Rachelle entraram no carro e começaram a dirigir em busca de Laurie, mas não encontraram nada. Havia muito espaço vazio em Craig. Havia florestas, rios e neve. Ele estava preocupado que algo acontecesse com ela. A polícia assumiu o caso e continuou as buscas, e Carl ficou em casa, em busca de pistas e esperando um telefonema. No dia seguinte, Rachelle foi para a escola e parecia muito chateada e preocupada. A essa altura, ainda não havia notícias. Infelizmente, mais tarde, naquele mesmo dia, os caçadores encontrariam a van de Laurie.
Em algum momento, ele foi completamente envolvido pelas chamas porque, quando o encontraram, estava carbonizado e ainda queimando. Assim que as chamas fossem apagadas e a van examinada, os ossos de Laurie seriam retirados do veículo. Agora, será que Laurie estava dirigindo bêbada quando bateu e fez o carro explodir? Não. A polícia descobriu que havia um rastro de gasolina que levava à van e a cercava completamente. Este incêndio não foi acidental. Agora havia passado de uma investigação de pessoas desaparecidas para uma investigação de assassinato. A polícia investigou o paradeiro de Laurie Waterman e revistou sua casa. Junto com os pedaços da luva de látex, encontraram fibras de corda na cama dela. Isso parecia planejado e não um crime de oportunidade. A casa não havia sido arrombada e nada foi quebrado ou roubado. Tanto Rachelle quanto Carl tinham álibis, mas isso não exclui a possibilidade de um cúmplice. Foi então que a polícia descobriu sobre o relacionamento de Rachelle com Jason e Brian e entenderam o atrito que havia na família sobre esse relacionamento e os trouxeram para interrogatório. Primeiro, eles interrogaram Jason, que, por sua vez, não teve absolutamente nenhum problema em culpar seu irmão de sangue. Na verdade, eles já haviam decidido de antemão que, se fossem pegos, Brian assumiria toda a culpa, para que Jason estivesse por perto para cuidar de Rachelle. Jason disse à polícia que Brian havia matado Laurie. Ele também estava disposto a usar uma escuta e gravar Brian admitindo o ato. Então ele o fez. Ele usou uma escuta enquanto dirigia com Brian, mas possivelmente não avisou Brian, porque Brian recapitulou a noite inteira, descrevendo exatamente como ele fez isso, e ao mesmo tempo incluindo o papel de Jason no assassinato. Ele acabou se incriminando em fita com a polícia ouvindo do outro lado da linha. Eles trouxeram Brian, que aparentemente havia raspado todo o corpo para não deixar evidências na cena do crime. Uma vez na sala de interrogatório, ele também confessou tudo. Ele ameaçou Laurie e a obrigou a fazer o que ele dissesse, caso ela quisesse viver. Ela então foi forçada a beber uma garrafa inteira de vinho. Uma vez que Laurie está bêbada, seria mais fácil para Brian controlá-la sem lutar. Ele a leva para o carro e vai para a floresta, onde encontra Jason. Os dois então tentam quebrar o pescoço de Laurie, mas não conseguem. Nenhuma, 2 ou mesmo 3 vezes. Foi muito mais difícil do que eles esperavam. Depois de acertá-la várias vezes com uma lanterna grande e não ser capaz de matá-la, eles a sufocaram. Eles então colocaram o corpo dela na van e esperaram até que sua respiração finalmente parasse. Eles batem a van em uma árvore e a incendeiam. Eles originalmente queriam que parecesse um acidente de carro, que Laurie estava tão bêbada que perdeu o controle do veículo e bateu. Mas como não conseguiram fazer com que a cena do crime correspondesse a essa história, e sabiam que se ela fosse encontrada sufocada, sua morte seria questionada. Então eles recorreram à queima de todas as evidências. Mas eles não tiveram tempo de informar a todos sobre as mudanças no plano. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles sentiriam que não tinham escolha senão matar Laurie? Mergulhando mais fundo na vida de Rachelle, os investigadores encontraram um blog que ela estava escrevendo, chamado Minha Vida de Merda. Nele, ela escrevia como estava infeliz morando em Craig e que ela e seus pais simplesmente não se davam bem. Ela falava sobre como seus pais não aprovavam seu estilo de vida emo e como ela mal podia esperar para ir embora. Ela chamava sua mãe de Unidade Parental Feminina. No dia em que descobriu que sua mãe estava desaparecida, ela não fez absolutamente nenhum comentário sobre isso. Rachelle foi muito indiferente e quase sem emoção. Quando os investigadores perguntaram a Jason e Brian por que eles assassinaram Laurie, eles disseram que foram informados de que Laurie era abusiva e perigosa, que Rachelle havia sofrido vários abusos e agressões. Rachelle disse que Laurie ameaçou sua vida várias vezes e ela estava com medo de voltar para casa. Ela até mostrou evidências de hematomas em seu corpo que, segundo ela, sua mãe teria feito. Rachelle vinha contando essas histórias para Jason e Brian há algum tempo, quando Brian decidiu que precisava fazer algo a respeito. Rachelle dizia a eles que ela temia pela sua vida. Neste ponto, os dois homens admitem estar completamente apaixonados por Rachelle e fariam qualquer coisa que ela pedisse. Algumas semanas após a primeira tentativa, depois de ouvirem que o abuso ainda continuava, eles traçaram um novo plano para matar Laurie.
Eles contaram que Rachel estava ciente de todo o plano e disse para eles que fizessem isso no fim de semana, porque todos estariam fora da cidade. Ela até disse a eles qual janela usar para entrar. Ao ser confrontada pela polícia, Rachel manteve sua história de que nunca quis que sua mãe morresse e que estava apenas desabafando, e não tinha ideia de que eles estavam planejando matá-la. Porém, havia até e-mails de Rachel para Jason, expressando suas expectativas após a morte de sua mãe, e dizia: "Eu gostaria de poder estar com você. Isso consome a maior parte dos meus pensamentos." Jason deu testemunho de um telefonema que teve com Rachel no dia seguinte à morte de sua mãe. Ela queria saber o que aconteceu com a minivan, e ao perceber que estava completamente queimada, ela expressou o quanto estava chateada porque esperava herdar o veículo. Quando perguntaram a Brian se Laurie disse alguma coisa durante o ataque, ele disse que Laurie repetia: "Posso fazer uma pergunta?" Repetidamente, e isso antes de matá-la, Jason se agachou na frente dela e disse: "Você nunca mais vai machucar Rachel novamente." A defesa argumentou que Rachel não estava fazendo nada que qualquer adolescente angustiada não fizesse. Há apenas uma diferença entre Rachel Waterman e todas as outras adolescentes. Rachel Waterman teve a infelicidade de repetir seus comentários para Jason Arendt. A defesa argumentou que Jason e Brian eram dois homens adultos que se aproveitavam da inocência de uma adolescente. A única coisa que estava no caminho deles era Laurie, e eles queriam se livrar dela. Rachel não era a manipuladora. Jason e Brian foram os mentores. O juiz decidiu que Rachel não era culpada pela morte de sua mãe. No entanto, ela foi considerada culpada de homicídio por negligência criminal, o que significa que ela foi involuntariamente a causa da morte de sua mãe. Ela recebeu 3 anos de prisão e agora está livre, e ao que tudo indica morando na Flórida. Já Jason está cumprindo 50 anos de prisão e Brian 99 anos de prisão. No julgamento, a família e a comunidade disseram que Laurie era uma boa mulher e uma ótima mãe. Rachel admitiu ter exagerado muito em suas afirmações contra sua mãe, e Jason e Brian finalmente chegaram à conclusão de que foram manipulados e que as histórias que ela contava a eles não passavam de mentiras. Mas eles obviamente aprenderam isso tarde demais. Rochelle os enganou para que eles fizessem o trabalho sujo para ela. Eles nunca pararam um momento para verificar se o que ela estava dizendo era verdade. Embora a gente não saiba o que estava acontecendo na casa da família Waterman, para as pessoas próximas, Laurie era uma mãe que queria o melhor para sua filha, e embora nem sempre concordassem, ela tentava consertar o relacionamento. Ela tinha plena esperança de que isso aconteceria, e não tinha ideia de que sua filha seria responsável por sua morte.